Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica. Quem é que vai aprender muito hoje? Quem é que vai participar da aula? Quem é que vai ajudar a tia a responder as questões? E hoje temos um conteúdo novo, então a partir desse momento aumentem o volume da TV, preparem o material de vocês em cima da mesa e não percam um segundo dessa aula, combinado? Então vamos lá? Iniciar a nossa aula. Hoje iremos estudar o texto informativo científico, que legal, não é mesmo? Eu mesma tenho muitos alunos que adoram essas curiosidades científicas, esses conhecimentos novos. Então, hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre esse gênero. Antes de começarmos, a tia vai explicar a fluência da semana. Hoje vocês farão uma leitura silenciosa, certo? Então, só fazer um combinado com vocês, hoje a tia vai explicar a maneira como vocês devem ler o texto, só que vocês vão receber o texto de fluência através dos professores de vocês, ok? Quem assiste a aula pela plataforma, Mob Família vai receber na plataforma, e quem assiste pelo WhatsApp, o professor vai enviar pelo WhatsApp o texto de hoje, ok? A tia vai só explicar como vocês irão fazer essa leitura. Hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial. É onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz, certo? Aquela leitura que vocês fazem só com os olhinhos, sem mexer a boquinha. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Hoje a tia trouxe aqui uma foto de um príncipe para mostrar para vocês, que é o aluno Igor Duran Silva Oliveira, da Escola Municipal Parque Tararé. O Igor é aluno da tia Érica e ele mandou essa foto fazendo uma leitura silenciosa de um texto que ele gosta bastante, de um livro que ele possui na casa dele. Olha que lindo! Então, um beijo, Igor, você arrasou. A tia adora receber esses registros, como eu já falei para vocês, não é? Então, ó, o Igor está de parabéns, treinando a leitura dele. E leitura é isso, pessoal. Quanto mais você treina, melhor você fica, certo? Então, um beijo para o Igor. Tia morre de saudades, tá? Um abraço virtual. Logo estaremos juntos novamente. Um abraço para a mãe do Igor, que também permitiu que fosse divulgada essa foto, ele fazendo a leitura. E continue treinando. E vocês, caso vocês queiram que a foto de vocês apareçam aqui na TV, basta pedir para o professor de vocês enviarem para a tia Érica, que qualquer dia pode ser vocês que vão aparecer aqui fazendo o momento da leitura. Combinado? Então vamos para a nossa aula de hoje. Observem na tela, certo? Hoje estudaremos o texto informativo científico. Ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos que estamos cercados de tanta tecnologia. O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador com diversos recursos. A internet, o rádio, a televisão, a geladeira, a descobertas de vacinas só existem graças à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico. Tia, então o que é, afinal, esse texto informativo científico? Bom, pessoal, o texto informativo científico é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Eles possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então, eles possuem esse objetivo que essa informação científica, ela chegue de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira fácil para todos, ok? Então, vamos descobrir um pouco mais as características desse gênero? Observem na tela as características. Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, certo? Como a tia já falou, permitir esse acesso fácil, esse acesso claro, esse acesso objetivo das pessoas, da população, aos conhecimentos produzidos pela ciência, aos conhecimentos científicos, certo? Então, são conhecimentos de valor indiscutível. Utilizados no mundo acadêmico. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros, certo?
Linguagem clara, objetiva e impessoal, ou seja, é uma linguagem destituída de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem, ou seja, são textos que possuem uma linguagem propriamente específica científica, ok? Não é a linguagem coloquial que utilizamos no nosso dia a dia. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Então, são pessoas que estudam aquele tema, que se dedicam, que se especializam e vão em busca daquele conhecimento. São as pessoas que produzem esse tipo de texto, ok? Uso de termos técnicos da área, que são essenciais da linguagem científica. Verbos no presente do indicativo. Então, pessoal, o presente do indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Então, indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos, certo? Possui uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicas, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Certo? Então, são textos produzidos a partir de um estudo, uma análise, uma pesquisa, ok? Então, são pessoas envolvidas naquela área, envolvidas no ramo da ciência por meio de métodos científicos. Então, essa pesquisa ela vem da observação, de perguntas, de hipóteses, experimento, análise e conclusão. Então, vocês entenderam tudo direitinho sobre o gênero? Então, agora a tia quer ver. Vamos fazer a leitura desse texto juntinhos? Então vamos lá? Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Vocês já pensaram sobre isso? A tia nunca havia pensado sobre isso. Então a ciência, ela tem uma resposta para isso. Então vamos ler junto com a tia agora? 1, 2, 3 e já! Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido, ela é toda muito alta. Mas acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Essas transformações ou mutações que resultam na girafa com a aparência que conhecemos hoje aconteceram no material genético dos ancestrais dela, ou seja, os genes do animal, que são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas, começaram a sofrer mudanças. Com isso, alguns filhotes passaram a nascer um pouco mais altos e com o pescoço um pouquinho mais comprido. Provavelmente, o fato de serem mais esticados permitiu que esses animais tivessem acesso a novas fontes de alimentos ou que pudesse perceber a aproximação de predadores com uma antecedência maior. Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros. Eles estavam, portanto, mais bem adaptados ao meio em que viviam. Como consequência, ao se reproduzirem, acabavam deixando uma quantidade maior de descendentes, sendo esses mais altos. Então, ao longo de algumas gerações, o número de animais com o pescoço um pouco mais comprido foi aumentando, até que toda a espécie estivesse dominada por animais com tais características. A esse tipo de situação, os cientistas chamam de seleção natural. Esse processo se repetiu algumas vezes e em cada uma delas o resultado era que a população dos ancestrais da girafa ia se modificando. Ao mesmo tempo, esses animais iam se especializando em se alimentar das folhas que se localizavam nas partes mais altas das árvores. E, em resposta a essa necessidade, seu pescoço ia alongando ainda mais a cada geração.
Quando todas essas características se estabilizaram em uma população de animais que hoje conhecemos como girafas, a espécie estava definida. Assim como as girafas, todos os seres vivos, inclusive nós, humanos, são resultados de processos evolutivos. Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético acontecem espontaneamente. Portanto, podemos dizer que estamos todos em constante evolução. Então, esse é um texto de Helder Lima Queiroz, Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Eita, tia, agora engasgou, vamos lá. Mamarauá, certo? Mamirauá. Eita, quase não sai. Então, revista Ciências Hoje das Crianças, novembro de 2010. Retirado de ensinahoje.com/artigo de divulgação científica, textos e questões por que a girafa tem um pescoço comprido. Então, vocês gostaram desse texto? A tia amou, achei muito interessante. Então, para vocês verem como a ciência ela tem uma resposta para tudo, certo? Então, é uma resposta que eles inventaram? Não, é uma resposta feita através de uma pesquisa, de um estudo, certo? De experiências. Então, vamos agora analisar esse texto para ver se vocês entenderam tudo direitinho? Então, vamos lá. Quero ver quem foi que prestou atenção em tudo direitinho, ok? Que leu junto com a tia. Espero que vocês não tenham engasgado naquela palavra que nem a tia, certo? Acredito que vocês leram mais rápido. Então, vamos lá? Questão 1. Que gênero textual é esse, pessoal? A tia acabou de explicar para vocês. Vamos lá? A tia quer ouvir vocês respondendo. Ah, tia, ele é um artigo de divulgação científica, ele é um texto de divulgação científica. Ok? Então, ele entra dentro desses textos informativos científicos que a tia apresentou os conceitos para vocês no início da nossa aula. Próximo. Como ele está organizado, pessoal? Vocês observaram? Ele está organizado em colunas, ele está organizado em ordem alfabética. Como é que ele está organizado? Como é que ele está esquematizado? Vamos lá? Ah, muito bem. Ele está organizado em parágrafos, certo? Próxima questão. Quem o escreveu? Quem foi que escreveu esse texto? Vocês observaram? Vamos lá, o nome do autor do texto. Ah, muito bem. Gente, vocês estão muito atentos. Foi Helder Lima Queiroz, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá, deixa eu ler essa palavra de novo. Mamirauá. Certo? Agora saiu direitinho. Próximo. Onde é comum encontrarmos textos como este, pessoal? Onde é que a gente encontra? Em revistas, na televisão, em jornais. Então, onde é que encontramos textos como esses? Ah, em revistas, sites da internet, além da televisão, revistas científicas, ok? Muito bem. Qual é a sua função? Quando a gente fala de função, estamos perguntando para que serve aquele texto, ok? Com qual propósito ele foi escrito, com qual propósito aquele autor escreveu aquele texto, qual era o seu objetivo. Então, qual é a função desse texto, pessoal? Vamos lá? Muito bem, divulgar informações científicas para o público em geral, como a tia já falou no início da aula, para facilitar esse acesso ao conhecimento científico, ok? Para que ele seja acessível a todos, para que todos possam ter acesso a esse conhecimento. Muito bem. Qual é o título do texto? Vamos lá, que a tia falou lá no comecinho da nossa aula. Então, o texto ele começa com uma pergunta, que é o seu título. Vocês lembram que pergunta era essa? Ah, isso mesmo. Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Então, pessoal, por que vocês acham que esse texto ele iniciou com uma pergunta? Justamente para chamar a atenção do leitor. O leitor ele vai responder a essa pergunta quando ele lê o texto. Então, o autor colocou um texto bem chamativo para convidar o leitor a ter aquela curiosidade de descobrir a resposta desse título, ok? Eu nunca havia pensado porque a girafa tem um pescoço tão comprido. Vocês já haviam pensado? Então, acredito que muita gente não. Então, justamente ele coloca esse título para aguçar a curiosidade do leitor, certo? De onde esse texto foi retirado?
Foi de um livro? Foi da internet? Vamos lá? Então, ele foi retirado da revista Ciências Hoje das Crianças, certo? Nesse caso, foi a revista digital que a tia utilizou. Mas eu não sei se vocês já observaram na escola, tem as revistinhas também muito legais, com vários textos como esses, ok? Quando ele foi publicado, pessoal, vocês observaram alguma data no texto que a tia leu? Que vocês leram junto com a tia? Então, vamos lá? Em novembro de 2010, então faz muitos anos, não é? Acredito que muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Qual é o tema do texto, pessoal? Do que o texto fala? Certo? O que ele traz de informação principal para a gente? Vamos lá? A explicação sobre o pescoço da girafa ser tão comprido, o motivo, a causa, certo? Como a girafa adquiriu a característica de ser tão alta, pessoal? Foi uma informação que estava inserida dentro do texto que acabamos de ler. Então, vocês localizaram direitinho essa informação? Então, como foi que a girafa adquiriu essa característica? Eu quero ouvir a resposta de vocês. Podem falar que a tia está ouvindo. Isso mesmo. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de milhares de anos num processo chamado evolução. O autor até citou que os seres humanos também estão em constante evolução, certo, pessoal? Segundo o texto, o que são genes? Qual foi o conceito que o autor trouxe para essa palavrinha? Então, são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas, certo? Legal, não é mesmo? Quais as vantagens das girafas que nasciam mais esticadas? O que elas tinham de vantagem sobre as outras que eram mais pequenininhas, menorzinhas? Então, permitiu que as girafas tivessem acesso a uma nova fonte de alimentos ou que pudesse perceber a presença de predadores com maior antecedência. Legal, não é mesmo? Segundo o texto, o que é seleção natural, pessoal? Qual foi o conceito que ele trouxe para essa palavrinha? Para esse termo. Então, quantos animais com certa característica transmitem para seus descendentes essa característica e eles vão sobrevivendo mais que outros animais. Então, isso é a seleção natural. Então, olha, já vimos aqui vários conceitos, não foi? Gene, seleção natural. Muito bem. Por que o texto afirma que estamos todos em constante evolução? Qual a justificativa do autor para essa afirmação que ele colocou dentro do texto? Vamos lá? Então, são textos baseados em argumentos. Então, qual é o argumento que ele utilizou? Porque sempre há pequenas alterações no material genético quando os filhos nascem. Por isso que o autor afirmou que estamos sempre em constante evolução, certo? Então, pessoal, só lembrando mais uma vez, são textos positivos que expõem os conhecimentos e argumentativos. Eles são baseados em argumentos que são feitos com base em estudos, pesquisas, experimentos, certo? Através dos métodos científicos. Então, agora que vocês já estão assim familiarizados com o gênero, vamos medir um pouco dos nossos conhecimentos científicos? Vamos ver quem é a criança que está antenada, que está ligada às novidades, que gosta de ler, que vai em busca de textos científicos, que é curioso e que vai saber responder todas essas curiosidades, tá bom? Então, vamos lá? É difícil encontrar um filhote de pomba. Vocês já observaram isso? Quando você vai passando por uma praça que tem várias pombinhas, vocês já viram alguma pequenininha? Eu nunca havia observado isso, mas eu também nunca vi. Vocês já viram? Então, vocês já sabiam disso? Eu, apesar de nunca ter visto, nunca havia observado que dificilmente a gente encontra um filhote. Vocês já tinham observado? Então, você diz, tia, eu já sabia. Eu não sabia, certo? No meu caso, eu não sabia. Vocês sabiam? Então, tem uma justificativa científica para essa afirmação. Vamos descobrir por quê? Quem está curioso? Agora eu fiquei curiosa também. 1, 2, 3 e já!
O biólogo Oriel Nogale, do setor de aves da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, explicou que os filhotes de pomba só saem do ninho quando possuem uma plumagem semelhante à dos adultos. Devido ao metabolismo rápido, ao ingerir alimento em proporção quase equivalente ao peso corporal, os filhotes crescem em pouco tempo. Então agora vocês entenderam por que é difícil encontrarmos um filhote? Porque ele só sai do ninho quando possui uma plumagem semelhante à dos adultos. Muito legal, não é? Vamos para a próxima curiosidade. A bússola sempre aponta para o norte. Então, por que será que a bússola sempre aponta para o norte? Será que tem um ímã puxando a sua pontinha lá atrás para ela apontar sempre para o norte? Será que ela está pensa, está quebrada? Então vamos descobrir qual é a justificativa científica para isso. A bússola é um ímã, assim como o planeta Terra. Todo ímã tem um polo norte e outro sul, sendo que os opostos se atraem. Por isso, o polo norte magnético da bússola, ponteiro pintado, aponta para o polo sul magnético do planeta, que por coincidência está perto do polo norte geográfico da Terra. Vocês sabiam essa curiosidade? Muito legal, não é mesmo? A tia também não sabia. Agora vamos para a próxima. Grande parte dos brasileiros não conhece a cabeça de bacalhau. Vocês já viram a cabeça de bacalhau? Eu nunca vi. Então, quando a gente vai comprar o bacalhau no supermercado, ele já vem sem a cabeça. Mas por que será que isso acontece? Vamos descobrir? Grande parte dos brasileiros não conhece a cabeça de bacalhau porque o Gadus morruá, nome científico do verdadeiro bacalhau, não existe no país, informou o oceanógrafo da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, FURG, Luciano Gomes Fischer. Além disso, o bacalhau passa por um processo de salga e cura, onde é retirado a sua cabeça. Então, vocês sabiam essa informação, que não temos esse peixe aqui no Brasil? A tia também não sabia. Muito legal, não é mesmo? Então, essa informação, ela foi divulgada através de pesquisas, através do conhecimento científico, certo? Através desse trabalho de pesquisa, de experiências, ok? Próximo. Crocodilos engolem pedras para nadar melhor. Será? Mas como funciona isso? Será que é igual aquela história que a tia contou na aula passada do lobo, que a galinha colocou várias pedrinhas na sua barriga e ele saiu sendo carregado pelo rio? Então vamos descobrir, será que é verdade isso? Pessoal, vocês já sabiam? Eu não sabia, vocês sabiam? Então vamos descobrir por quê? Os crocodilos têm um estômago bastante resistente devido à sua alimentação, pois alimentam-se de tartarugas ou até mesmo girafas. Já pensou, pessoal, como é que um jacaré um crocodilo consegue alcançar uma girafa e comê-lo? E embora sendo invulgar, comem pedras de grande dimensão, pois são úteis para mergulhar. Então elas usam como estratégia também para mergulho, certo? Muito legal. Próximo, golfinhos não bebem água. Vocês sabiam disso? Vamos descobrir por quê? A única água que eles consomem está presente no organismo dos peixes que eles comem. Isso porque se eles bebessem da água salgada dos mares, eles ficariam doentes devido à grande concentração de sal. Próximo, os adultos têm menos ossos no corpo em comparação com os bebês. Será? Vocês sabiam, pessoal, dessa informação? A tia já sabia, mas tem uma explicação científica para isso. Quando a gente fala que um adulto tem menos ossos no corpo em comparação com os bebês, a gente fica pensando como? Se o bebê é tão pequenininho, não é? O adulto já é grandão e tudo, então a gente imagina que, pelo nosso conhecimento comum, que o adulto teria mais ossos, não é? Mas é exatamente o contrário, a tia vai explicar por quê. Vamos descobrir? 1, 2, 3 e... Os humanos nascem com pelo menos 300 ossos em seus corpos, mas muitos deles acabam se fundindo com o tempo. No final, os adultos podem acabar com 212 ossos diferentes. Já pensaram, pessoal? Então, os humanos nascem com 300 ossos e diminui para 212 porque eles vão se fundindo. Então, é realmente uma diferença bem relevante, não é? Então, pessoal,
Agora todo mundo vai beber uma água, ir ao banheiro, aproveitar esse momento de intervalo, certo? Mas não demorem muito, porque já já a tia tá aqui de volta e temos o momento da leitura de leite, vamos ter o momento da nossa atividade e temos um desafio que eu já sei que vocês adoram, certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês na nossa primeira aula, mas não saiam daí da frente da TV, ok? Vão lá beber uma água rapidinho, ir ao banheiro e já já nos encontramos aqui de volta. Então, até já!